Quais os efeitos da fé sobre nós? Você já se perguntou o que é a fé e por que ela é essencial para todos, mesmo além da religião? Mais do que um ato de crença, a fé é um elemento universal que conecta a confiança na vida, ciência, arte e humanidade. Você é uma pessoa de fé? Essa pergunta pode parecer polêmica, pois em geral associamos a fé simplesmente a um ato religioso que está diretamente associada à crença em Deus. Mas, na verdade, podemos ampliar esse conceito e entender a fé como o ato de acreditar. Logo, é quase impossível conhecer uma pessoa que não possua fé em algo. Podemos ter fé em praticamente tudo que está ao nosso redor. Mas o que de fato significa ter fé? Mais do que isso, para que ela serve? Há quem questione, por exemplo, que a fé nada mais é que uma esperança falida e que a todo momento busca se segurar a alguma explicação ou fato, mesmo que nada justifique sua crença. Por outro lado, há antigos ditados que revelam a força da fé como o famoso "a fé move montanhas". Frente a esse impasse, devemos nos debruçar sobre os verdadeiros poderes da fé na nossa conduta diária e verificar se, de fato, ela é um placebo ou um verdadeiro milagre na vida humana. Comecemos, portanto, pela etimologia da palavra fé. Advinda do latim fides, que significa fiar-se, ela está diretamente ligada à confiança. Podemos perceber que o sentido principal dessa palavra não é necessariamente religioso, mas sim uma postura diante de algum fato, acontecimento ou mesmo ideia. Com o tempo, porém, a fé foi sendo vista muito mais como um pré-requisito para crer em Deus do que, de fato, um aspecto da confiança. É notável que para ser crente em uma divindade é necessário ter fé, pois até o momento não fomos capazes de provar em absoluto a existência de uma inteligência transcendente, apesar de a especularmos a partir de algumas evidências e analogias. Por esse motivo, é comum observarmos no mundo atual uma barreira entre a fé e a ciência, tão profunda quanto a própria religião frente aos paradigmas científicos. Isso porque o cientista, em última análise, não pode ter apenas fé, mas sim provas. Na verdade, não se pode fazer uma teoria científica com base apenas em suas crenças e na confiança de que a sua hipótese é a correta, pois se assim o fosse, jamais precisaríamos de experimentos, testes e jogaríamos fora o princípio de refutação de toda teoria, um dos pilares do método científico. Devido a esse impasse, entre essas duas formas de experienciar o mundo, uma através da fé e a outra pela razão, tornou-se um senso comum a ideia de que a religião detém a fé e a ciência a razão. Porém, sabemos que essa distinção não é real, pois toda doutrina religiosa tem seu aspecto racional, inclusive uma ciência própria e exclusiva, que é a teologia. Por outro lado, qualquer cientista que verdadeiramente busca respostas na sua área de pesquisa precisa ter fé, afinal, a confiança em suas hipóteses, aliada com o desejo de alcançar um novo patamar no conhecimento acerca de um determinado assunto, é o que move a ciência. Sendo assim, já podemos desmistificar a ideia de que a fé nada tem a ver com a ciência e vice-versa. Os muros que separam ciência e religião, portanto, devem cair e se transformar em uma verdadeira ponte que liga esses dois caminhos para se alcançar uma verdade superior. Para além dessas questões, é importante nos perguntar sobre os efeitos que a fé tem sobre o nosso comportamento, pois se observarmos de um ponto de vista objetivo, qual é o benefício que se tem em acreditar em algo que não é comprovado? No mundo atual, em que a ciência claramente se sobrepôs à religião, muitas pessoas levam esse questionamento a sério e passam a ter um comportamento puramente cético, ou seja, de descrença em tudo que não pode ser explicado. Nesse sentido, percebemos que a fé, no seu sentido mais comum, tem sido colocada em uma posição inferior, de pouca serventia e quase como uma forma de anestesiar o ser humano perante sua realidade. Entretanto, percebe-se que a fé tem um papel mais significativo do que alienar a nós mesmos do nosso entorno. De acordo com pesquisas na área de neurologia, os cientistas começaram a mapear os efeitos da fé no cérebro humano. Como sabemos, o cérebro é um dos principais órgãos do nosso corpo
responsável por receber e enviar os estímulos para todo o corpo, além de desenvolver uma série de atividades que desempenhamos como a fala, o raciocínio lógico, etc. Estima-se que dentro do cérebro haja cerca de 100 bilhões de neurônios, todos conectados, formando literalmente uma rede neuronal capaz de construir pensamentos, desenvolver nossas habilidades e transmitir todas as sensações que vivenciamos. Dentro dessa complexa rede de informações, começou-se a perceber que ao entrar em um estado meditativo ou de contemplação, no qual se traduz essa confiança perante algum aspecto da vida, uma série de áreas do cérebro são estimuladas como o lobo temporal e o pré-frontal, responsáveis pela memória e inteligência, respectivamente. Sendo assim, a fé, em síntese, estimula o desenvolvimento do cérebro, e talvez isso explique a razão de nos lembrarmos sempre de um momento em que tivemos fé em algo. Seja quando estamos em oração, quando temos confiança na vida, ou mesmo em nós mesmos, a emoção que vivemos dentro desse estado acaba impregnando conscientemente nossas memórias e, em geral, torna-se um momento marcante em nossas vidas. Mais do que isso, a fé é um verdadeiro motor para nossas ações diárias. Sabemos que ela pode nos motivar a buscar nossos mais elevados sonhos, e isso por si só já é motivo para nunca pararmos de ter fé na vida. Como se canta na antiga canção, a fé não costuma falhar, pois é esse sentimento de confiança que nos faz dar passos em direção aos nossos objetivos. E essa confiança, como já sabemos, não se trata de algo racional, muito menos um elemento dentro de uma equação matemática. Isso porque não podemos medir a nossa fé, pois ela participa de um aspecto sutil da vida, que não se materializa de forma objetiva. Por isso, explicar o que é a fé talvez seja uma das tarefas mais difíceis, pois só poderá entendê-la quem a sentiu. Isso porque, assim como o amor ou qualquer outro sentimento, só podemos conhecer a fé a partir da nossa experiência prática, que, consequentemente, nos leva a uma evidência interior. Essa evidência só pode ser constatada individualmente. Logo, não adianta usarmos palavras ou gestos para exprimir o que sentimos. Apesar disso, tenha certeza, todos nós possuímos a fé. Acreditamos em algo, mesmo que seja no fato de não querermos acreditar. A fé não precisa de provas e ela mesma não exige isso de nós. Talvez por isso seja tão simbólico que achemos ela tão contrária à razão, apesar de ser um dos motores da ciência. Desejamos, portanto, que um dia todos nós possamos ultrapassar as barreiras temporais que levantamos contra esses dois conceitos. Não pensemos em uma guerra, pois não devemos estar entrincheirados entre esses dois belos campos do conhecimento. Devemos, ao contrário, saber usar com inteligência a nossa fé e caminhar através da razão para, quem sabe, um dia provar aquilo que acreditamos. E mesmo que, ao fim da jornada, prove-se que nossa fé era cega e que nada do que sonhamos era verdade, pelo menos a crença nos levou a buscar a resposta final para nossas perguntas. Esse é, em síntese, o caminho para a humanidade. Logo, não deixemos nossa fé se apagar perante o mundo, mas que ela seja o fogo que iluminará através dos séculos nossa busca incontestável por respostas. Por fim, deixamos como lembrança uma das frases mais impactantes da doutrina tibetana, escrita pela filósofa Helena Petrovna Blavatsky. Não há nada superior à verdade. Assim, que possamos buscar a verdade por todos os caminhos que nos são disponíveis.